Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindos ao quadro. Na última aula, nós falamos sobre o conceito de evolução biológica. Hoje, vamos começar com os pensadores da evolução. O primeiro deles é o Lamarck, e depois, nas próximas aulas, vamos falar sobre o Darwin. Muita atenção, porque as ideias do Lamarck e do Darwin sempre caem em prova. Então, vamos lá. Para o Lamarck, pessoal, uma coisa que vocês nunca devem esquecer é que o meio determina uma característica. Mas como assim? Imaginem comigo um ambiente que sofreu algum tipo de modificação. O que vai acontecer com os organismos que vivem nesse ambiente? Bom, de acordo com Lamarck, esses organismos procuravam de alguma forma se adaptar a esse novo ambiente. E esse processo de adaptação pode gerar o uso ou desuso de determinados órgãos. Então, a partir dessa ideia, surgiu a primeira lei do Lamarck, que é a lei do uso e desuso. Vocês sabem como que isso funciona? Bom, a lei do uso e desuso é muito fácil de ser entendida. Quanto mais você usa determinado órgão, mais ele vai se desenvolver. E quanto menos você usa, ele vai atrofiar. O exemplo clássico para a gente entender isso é aquele exemplo das girafas. Então, vou representar aqui uma girafa para a gente entender a lei do uso e desuso. Bom, então está aqui a nossa girafa. De acordo com Lamarck, quanto mais você usa um órgão, mais ele vai se desenvolver. Então, neste caso, as girafas usaram muito seu pescoço para conseguir pegar as frutas que estavam nas partes mais altas das árvores. E quanto mais elas usavam o pescoço, mais ele ia se desenvolvendo. Além das girafas, um outro exemplo que nós podemos colocar aqui de uso e desuso são as cobras. De acordo com essa mesma ideia, os ancestrais das cobras não usavam muito as pernas, porque eles eram rastejantes. Então, com o tempo, os membros locomotores foram atrofiando e atualmente as cobras não apresentam os membros. E é muito importante lembrar que essas mudanças não são instantâneas. Essas transformações vão acontecendo lentamente ao longo de várias gerações. E o que acontece de geração em geração? Bom, o Lamarck também falou que essas características que foram adquiridas são transmitidas para a descendência. É a segunda lei do Lamarck, a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Então, se essa girafa estica seu pescoço, essa característica de pescoço mais longo vai ser passada para a sua descendência, para os seus filhotes. Da mesma maneira acontece aqui com a cobra. Essa característica de ausência de membros locomotores vai ser passada para a sua descendência. Mas agora eu pergunto, vocês acham que está certo? Por exemplo, pensem comigo. Se uma pessoa malha muito na academia, os seus músculos vão se desenvolver. Mas essa característica vai ser passada para os filhos dessa pessoa? Não, os filhos dela não vão nascer musculosos. Isso porque não existe transmissão de características adquiridas. E esse, pessoal, foi um dos erros do Lamarck. Então, para fechar essa aula, eu quero que vocês guardem a lei do uso e desuso e a lei da transmissão das características adquiridas. E também que para o Lamarck, o meio determina uma característica. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o Darwin. E vocês vão ver que, no caso do Darwin, o meio seleciona uma característica. Mas isso é o assunto da próxima aula. Te espero lá. Até mais!